Bem, irmãos, a gente começou na semana passada nosso estudo da teologia e hoje, embora na semana passada a gente tenha começado o estudo, falando de modo amplo o que viria a ser teologia, hoje é o dia que a gente vai falar sobre a teologia sistemática, que é um ramo da teologia. E aí eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre a teologia sistemática e outros métodos de estudo da teologia. Bom, desde já eu quero dizer o seguinte, que eu tenho tentado preparar os PDFs das aulas. Então, o conteúdo que você vê nos slides, você pode fazer o download e guardar aí na sua pastinha, no seu celular, no seu computador. Então, lá no YouTube, não sei se você tem já a sua inscrição lá, se puder, se inscreva no canal. E lá na descrição eu vou colocar um link, tá bom? Para você baixar o PDF com o conteúdo da aula. Então, eu volto a dizer o que eu disse na semana passada. Se você trouxe alguma caderneta, alguma coisinha para anotar, não se preocupe em anotar tudo que está aqui no slide, porque você vai ter acesso a esse PDF. Se preocupa em anotar, talvez aquelas coisas mais principais mesmo, ou então ideias que de repente surjam, que não estejam descritas aí no slide, tá bom? Então, está disponível. Uma outra coisa, chegou para mim uma pergunta muito importante, muito interessante. Na semana passada eu dei uma introdução sobre teologia e nós falamos um pouquinho sobre os primeiros a serem considerados teólogos. E o primeiro que eu coloquei foi o próprio João, apóstolo João, evangelista, porque ele escreveu o Evangelho de João. E a questão foi se isso não seria uma contradição daquilo que o próprio Senhor Jesus falou a Pedro, dizendo que ele seria a pedra de edificação da igreja. Então, eu não vou entrar no assunto a respeito propriamente do texto de Mateus 16, mas apenas quero resolver essa questão dizendo o seguinte: eu não descrevi João como a pedra angular ali da edificação da igreja, não foi isso, tá bom? O que Jesus disse está dito, talvez a interpretação geral não seja a correta a respeito do tema, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas o ponto que eu quis enfatizar é que João ele foi considerado pelos pais da igreja, ou seja, aqueles discípulos dos apóstolos, ele foi considerado teólogo. Por quê? Porque ele, diferentemente dos demais escritores bíblicos, ele falou muito sobre a relação das pessoas da Trindade. Eu não estou dizendo que os outros autores bíblicos não falaram sobre isso, não é isso. Mas é que João falou mais. Se você lê o Evangelho de João, você vai perceber uma interação entre filho e pai, de um modo que não acontece em outros evangelhos. Né? E também Jesus fala muito sobre o Consolador, o Espírito Santo. Então é nesse sentido, tá bom? Então é isso. Assim, agora lembrei o que eu queria fazer. É o seguinte, vamos lembrar aí o resuminho da aula passada. O que é teologia? O estudo da revelação de Deus para a glória de Deus. Vamos de novo? Vamos todo mundo junto aí? Teologia é o estudo da revelação de Deus para a glória de Deus. É o estudo da revelação de Deus para a glória de Deus. Bom. É possível fazer teologia sem ser para a glória de Deus? Claro que é. Quantas pessoas não estudam as Escrituras com intenções outras que não a glória de Deus? Então, o nosso objetivo é estudar a revelação, estudar os grandes temas bíblicos para que nós possamos conhecer a Deus, para que nós possamos glorificar a Deus. Ok? Bom, hoje nós seguimos aí
nos fundamentos da teologia e nós vamos então tratar sobre o que é teologia sistemática. Uma frase inicial para a gente refletir é a seguinte: não existe valor no estudo da teologia sistemática sem que haja busca sincera pelo verdadeiro conhecimento de Deus que emana de sua palavra e o intuito de viver na prática a sua vontade. Então, em que reside o valor do estudo da teologia sistemática, conforme essa citação? O valor do estudo da teologia sistemática está em buscar sinceramente conhecer a Deus e viver esse conhecimento. Colocar em prática na vida aquilo que conhecemos a respeito de Deus. Então, no meu entendimento, não há sentido no estudo da teologia se não for para que nós possamos viver para a glória de Deus. Obedecer melhor a Deus. Sermos servos mais obedientes, mais consagrados, mais santos diante de Deus. Não há valor. Se a gente estudar teologia sem esse objetivo, nós vamos estar acumulando informações acerca de Deus, e desculpe o termo, nós vamos começar a arrotar o nosso conhecimento por aí de uma forma desagradável. Como na internet a gente vê muita gente entrando em debates infrutuosos a respeito das coisas de Deus. Então o nosso objetivo não é conhecer para discutir, conhecer para contra-argumentar, conhecer para debater. O nosso objetivo é conhecer para obedecer. Ok? Então, o que é teologia sistemática? Assim como em outras ciências, a teologia carece de uma sistematização. Vocês concordam com isso? Quem aqui tem graduação? Faculdade. 1, 2, 3. Vocês estudaram na faculdade, fizeram diversas matérias. Né? Diversas matérias. O que você estudou, Paula? Pedagogia. Que tipo de matéria você tinha no curso de pedagogia? Quais matérias? Você lembra mais ou menos? Tudo da educação. História da educação, filosofia da educação, metodologia da educação. Então, o que eles fazem para ensinar pedagogia para alguém? Eles sistematizam esse ensino, ou seja, eles organizam por setores, digamos assim, para que todo aquele conteúdo ele não apareça disforme, apareça organizado, para que as pessoas possam entender. Então, todas as ciências precisam de uma sistematização. É assim com a pedagogia, é assim com a matemática, é assim com as engenharias todas, a medicina. Precisa de uma sistematização, de uma organização. A teologia pode ser basicamente dividida entre teologia exegética, teologia sistemática, teologia prática, teologia histórica e teologia filosófica. Então, semana passada a gente viu que a gente falou sobre teologia de modo amplo, como o estudo da revelação de Deus para a glória de Deus. Hoje nós vamos perceber que há divisões na teologia. Eu não quero me aprofundar demais nisso, mas eu estou apenas mencionando aqui que existe essas teologias. O que seria, por exemplo, a teologia exegética? Teologia exegética o objetivo é pegar o texto bíblico, um trecho, pelo menos, e estudar de forma exegética aquele texto, ou seja, conhecer cada palavra na sua língua original, entender a relação dessas palavras, qual que é a ideia principal daquele texto, como esse texto se relaciona com o seu contexto mais próximo, como esse texto se relaciona com o contexto das Escrituras como um todo, ou do livro que está localizado naquele trecho. Isso seria a teologia exegética. Tá?
a gente vai ver aqui, ó, a diferença que existe entre uma ou outra é quanto ao tipo de sistematização. Ou eu poderia dizer quanto ao método, né, de busca pelo conhecimento. Então, a teologia exegética, ou a teologia bíblica, busca tirar do texto bíblico as verdades que ele está dizendo. Ok? E, na sequência aqui, teologia sistemática é um outro ramo da teologia que faz o quê? Pega o conhecimento obtido na teologia exegética e organiza isso em temas. Ok? Então, apenas colocando de modo prático, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Nos cultos à noite, nos sermões, eu procuro desenvolver um pouco mais acuradamente a teologia exegética, a teologia bíblica. Vocês que acompanham aqui, vocês que frequentam a igreja, vocês sabem, eu pego um texto, um trecho das Escrituras e exponho aquele trecho. Então vamos passo a passo, olhando para aquele texto. Isso é a teologia bíblica, é a teologia exegética. Eu vou falando a respeito do sentido das palavras, quais são as ideias principais daquele texto. Ok? Isso é a teologia exegética, ou teologia bíblica. A teologia sistemática não é exatamente isso. Nós não vamos pegar um trecho bíblico e nos focar nele. Nós vamos buscar textos que demonstrem, que se reúnem em torno de um tema principal. Então, é a organização temática do ensino que vem dessa teologia bíblica. Bom? Então, isso é teologia sistemática. A teologia prática seria o estudo, então, da teologia com o intuito de transmitir esse conhecimento. Então, a teologia prática é o quê? A teologia pastoral, de aconselhamento, de pregação. Como transmitir o conhecimento obtido na teologia exegética, organizado na teologia sistemática, como transmitir isso para as pessoas. Ok? A teologia histórica seria o estudo da teologia enfocando o desenvolvimento desse conhecimento ao longo da história. Então, hoje o que nós entendemos, por exemplo, a respeito da justificação pela fé, é muito diferente do que era compreendido, por exemplo, antes de Lutero. A concepção da Trindade desenvolvida é bem diferente da concepção da Trindade do século II, III. Não estou dizendo que é antagônica, estou dizendo que há um desenvolvimento histórico na teologia. O conhecimento bíblico, embora a Bíblia tenha sido inspirada por Deus e dada aos homens, o conhecimento desse texto, ele foi se desenvolvendo ao longo da história. Então, esse ramo da teologia, ele busca entender isso. Como que o conhecimento bíblico foi sendo desenvolvido ao longo da história. Tá? E a teologia filosófica, eu entendo como sendo o ramo da teologia que se preocupa em argumentar racionalmente, em defender a teologia diante de oposições heréticas, ou diante de ramos que precisam de um esclarecimento. Aliás, a própria Bíblia nos ensina isso. Nós precisamos saber dar a razão da nossa esperança. Você já deve ter lido isso nas Escrituras. Então, nós precisamos dar a razão da nossa esperança. A teologia, então, filosófica busca pegar esse conhecimento bíblico e apresentar a defesa desse conhecimento de um modo compreensível racionalmente. O maior esforço possível para não alterar o conteúdo. Aí está o grande risco, né? De você, na busca por explicar o conhecimento bíblico, você usar categorias
intelectuais que modificam o conteúdo. Isso é perigoso. Ok? Bom, antes de passarmos adiante, alguém teria alguma dúvida em relação a isso? Gostaria de fazer alguma colocação em relação a essas divisões aqui da teologia? Pastor, a filosófica, né, diz aí que é não alterar o conteúdo, né? Mas na medida que a gente vai lendo a individualidade da pessoa que está fazendo esse estudo, pode interferir muitas vezes nesse conhecimento, né? Uma ação pessoal dela mesmo, né? Uma ação pessoal. E como é que fica, né? Porque na realidade, quando a gente faz um estudo, por mais que a gente não queira, a gente sempre coloca em algum momento a nossa visão. Isso. E com o passar do tempo, isso pode ocorrer, né? Sim. A Regina está colocando, não sei se todos ouviram, sobre a possibilidade de, quando nós fazemos a leitura do texto bíblico, a gente atribuir ao texto um sentido de acordo com os nossos pressupostos, de acordo com as nossas ideias. E isso acaba alterando o conteúdo. Não é isso que você está colocando, Regina? Então, isso é infelizmente normal, porque cada um de nós chega diante das Escrituras com uma bagagem. Uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de sentimentos, uma bagagem, enfim, em todos os sentidos. Cada um tem a sua história, tem o seu... chega, enfim, do seu jeito, da sua forma. E acaba, às vezes, lendo o texto de modo a alterá-lo. Então, o grande desafio de todos esses ramos da teologia, pelo menos da teologia reformada, dos teólogos reformados, o grande desafio é manter fidelidade às Escrituras. Esse é o grande desafio. É o que a gente deve buscar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê com o objetivo de entender o que ela está dizendo, não forçá-la a dizer o que nós queremos que ela diga. Então esse deve ser o nosso intuito, tá bom? Em todo o estudo que nós fazemos. Bom? Seguindo adiante, então. Teologia sistemática, aqui uma definição do professor Ernst, é o estudo sistematizado da revelação especial de Deus conforme registrada nas Escrituras, buscando uma compreensão real e harmônica de todo o desígnio de Deus, por meio de suas relações intrínsecas e extrínsecas, realçando a sua relevância para a vida do povo de Deus. Então, o professor Ernst tem aqui, ele destrincha um pouco mais. Ele não fala só sobre o que é, mas sobre a importância disso para a igreja. Isso é o tom dos seus textos, das suas reflexões. Então, veja só, vamos analisar parte a parte. Teologia sistemática é o estudo sistematizado da revelação especial de Deus. Qual que é a revelação especial de Deus? A Bíblia. Aliás, na próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos estudar o conteúdo, aqui o princípio externo da revelação. Depois eu vou falar mais sobre isso. Por que princípio externo? Então, essa é a revelação especial de Deus. Se existe uma revelação especial, é porque existe uma revelação geral. Entre aspas, não especial. Né? Qual seria a revelação geral de Deus? A natureza. As coisas criadas. Paulo vai dizer que na natureza, na criação, nós conseguimos obter algum conhecimento de Deus. Podemos ter uma percepção mais clara acerca do seu poder, da sua sabedoria. Mas aquele conhecimento especial que leva o homem a conhecê-lo como um Deus Salvador por meio de Jesus Cristo, isso a natureza não nos conta. A natureza é insuficiente para dar um conhecimento verdadeiro, completo, salvífico
de Deus. Então, o estudo da teologia sistemática é o estudo sistematizado da revelação de Deus, conforme registrada nas Escrituras. E aqui a gente já vai limpando algumas coisas, né? A revelação especial de Deus não é aquela que muitas vezes as pessoas acham que tem. Chegam para a gente e falam, eu tenho uma revelação para você. Falam uns para os outros, olha, trouxe uma revelação de Deus. Não, isso não é revelação especial. A revelação especial de Deus está aqui. Essa é a revelação especial. E tudo que é dito diferente do que está aqui, ao sabor das intenções do coração humano, não é a revelação de Deus. Tá? Então, essa é a revelação de Deus, conforme registrado nas Escrituras. Buscando uma compreensão real e harmônica, ou seja, é o conhecimento da Bíblia de modo real, ou seja, aquilo que a Bíblia realmente está dizendo, e de forma harmônica. Se você já começou a ler a Bíblia, talvez você tenha tido uma impressão no sentido assim de que, poxa, mas isso aqui é diferente disso aqui. Por que no Antigo Testamento Deus age dessa forma e no Novo Testamento Deus age de outra forma? Seriam deuses diferentes? Eu já ouvi muita gente falando, dividindo a Bíblia em dois espaços, em dois momentos, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mais rígido, um Deus mais severo, e no Novo Testamento um Deus mais gracioso, mais misericordioso. Não, o Deus é o mesmo. Então, por isso que nós precisamos compreender como o texto bíblico se harmoniza, como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo Testamento, como que as doutrinas são progressivamente expostas nas Escrituras. Então, por isso nós precisamos compreender de modo real e harmônico todo o desígnio de Deus por meio de suas relações intrínsecas e extrínsecas. E eu entendo essa expressão, posso estar enganado na minha interpretação do que ele está querendo dizer aqui, mas eu entendo o seguinte, como que as doutrinas se relacionam intrinsecamente, ou seja, dentro da sua esfera de compreensão. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da justificação pela fé, novamente. Então, como que a justificação ela se relaciona, digamos assim, com o sacrifício de Jesus, com a fé que vem de Deus? Então, essas seriam as relações intrínsecas, coisas que estão relacionadas à temática da justificação pela fé. E quais seriam as relações extrínsecas? Seria como que a justificação pela fé se relaciona com o caráter de Deus. Uma relação extrínseca. Como que a justificação pela fé se relaciona com o papel da igreja no exercício das suas funções no mundo. É uma relação extrínseca. Como que a justificação pela fé se conecta com o plano redentor de Deus na história humana, ou seja, com a escatologia. Então existem relações intrínsecas dentro de uma mesma temática e existe a relação extrínseca, ou seja, desse tema com temas paralelos, outros temas das Escrituras. Bom, mas o objetivo de todo esse estudo das Escrituras é sempre a edificação do povo de Deus. É você entender como que não só quais são os temas bíblicos, mas entender como eles se relacionam. Por exemplo, a doutrina de Deus, que a gente vai começar a estudar daqui a algumas semanas. Os atributos, os nomes, toda a revelação acerca do ser de Deus. Como isso se relaciona com a pessoa de Cristo? Nós vemos em Cristo características de Deus. Como isso se relaciona com a doutrina da salvação? Como que a doutrina da salvação se relaciona com a doutrina do homem, a doutrina do pecado, ou então a doutrina da igreja? Então essas relações temáticas, né, também é alvo aí do estudo da teologia sistemática. Alguma questão aí sobre esse ponto? Vou perguntar. Pode falar, Regina.
Eu entendi sendo assim, na relação do nosso entendimento, trazendo, né, para nós, vamos dizer assim, do entendimento da palavra de Deus e as extrínsecas, na relação desse entendimento com tudo aquilo que está à parte, aplicação fora. Pode ser um exemplo desse? Não, entendi o que você quis dizer. Eu acho que realmente a gente tem que buscar conhecer a Bíblia para isso se conectar com o nosso pensamento, nossa parte interior, e como esse conhecimento se traduz em prática, sem dúvida. Mas é que aqui o texto está dizendo o seguinte: buscando uma compreensão real e harmônica de todo o desígnio de Deus por meio de suas relações intrínsecas e extrínsecas. Esse suas aqui diz respeito a quê? Ao desígnio de Deus. Então, o desígnio de Deus está aqui, em todo. Como que nós devemos compreender? Segundo o que está escrito aqui, nós devemos compreender a relação dessa revelação, a relação interna, como esse texto se relaciona com ele mesmo, ou digamos assim, como que os temas bíblicos se relacionam entre si e com outros temas. Então, a relação do desígnio de Deus consigo mesmo, intrinsecamente dentro dos temas e extrinsecamente, né, com outros temas. Eu posso estar enganado na minha interpretação, mas é assim que eu compreendo. Isso não elimina o fato de que realmente eu tenho que buscar compreender as Escrituras para isso transformar a minha mente, o meu coração, a ponto de eu viver isso. Tá? Essa seria uma outra colocação. Tá? No caso desse texto aqui, está falando aqui da importância de nós entendermos as relações intrínsecas e extrínsecas do desígnio de Deus. Ok? Bem, algumas razões para a sistematização da teologia. Talvez alguém poderia perguntar, por que isso é necessário? Por que a gente não se detém na teologia exegética? Que é pegar um texto bíblico, ler aquele texto bíblico, olhando para ele, entendendo as suas palavras, isso tudo é muito importante. E eu acho que é tão importante que as pregações são baseadas nessa metodologia. Metodologia mais exegética e pastoral também, porque a gente pega do texto bíblico e coloca em forma prática para a igreja viver aquilo que está escrito. Né? Então, por que a gente não se detém nesse estudo? Né? Eu acredito que exista algumas razões que justificam a necessidade de nós organizarmos todo esse conteúdo bíblico. Bom? Então, primeira razão, a constituição da mente humana. Vamos ler aí o Charles Hodge. Ele diz o seguinte: naturalmente, pode-se perguntar por que não tomar as verdades como Deus considerou próprio revelá-las e então poupar-nos do trabalho de demonstrar sua relação e harmonia. Por que a gente não pega as verdades de Deus do jeito que ela está, sem pensar em como elas se relacionam, né? Essas verdades? A resposta a essa pergunta é, em primeiro lugar, que isso não pode ser feito. Tal é a constituição da mente humana que ela não consegue deixar de empreender a sistematização e conciliação dos fatos que ela própria admite ser verdadeiros. Em nenhuma esfera do conhecimento, os homens têm ficado satisfeitos com a posse de uma massa de fatos indigestos. E dos estudiosos da Bíblia, tampouco se pode esperar que fiquem satisfeitos. Portanto, existe uma necessidade para construir sistemas teológicos. Um exemplo disso. Quando você ouve a respeito uma informação vaga, sem muita clareza, o que você faz? Pesquisar para ver se dúvidas. Quando você pesquisa, você faz muito bem. O problema é que na maioria das vezes nós não pesquisamos. O que a gente faz então?
A gente imagina como que as coisas podem ter acontecido. Não é assim? Tudo na vida é assim. Às vezes um evento tem uma série de ocorrências e a gente fica sabendo de uma ocorrência. E a gente acaba interpretando mal. Por quê? Porque a gente tenta organizar essa ocorrência mesmo sem ter o conhecimento do todo. Eu brinco às vezes dizendo que nós somos peritos em pegar uma peça de um quebra-cabeça de 1000 peças e conseguimos imaginar o que seria a paisagem inteira. Nós somos peritos nisso. Somos peritos. Só que a gente chega sempre em conclusões erradas. Eu creio que todo mundo aqui, ou a maioria, tem irmãos. Então, quantas vezes, eu não tenho irmão, mas eu imagino que isso tenha acontecido. Quantas vezes não aconteceu entre os irmãos, aconteceu alguma briquinha, alguma coisinha e tal, e aí chegar aquele assunto para a mãe ou para o pai, e aí tentar, o pai e a mãe vai tentar resolver aquela questão ali, mas sem todos os dados, sem todas as informações. Ele tem que muitas vezes imaginar. Porque as próprias crianças nem sempre dão a verdade dos fatos. O que eu quero mostrar é que nós temos naturalmente essa necessidade de organizar os fatos. A mente humana é feita assim. Nós pegamos um dado e queremos incluir esse dado de alguma forma na nossa vida. De alguma forma a gente tenta compor o cenário completo. Então, e a mesma coisa nas Escrituras. O pior método possível de estudo bíblico é quando alguém pega a Bíblia, abre em qualquer lugar e fala, não, Deus vai me falar agora aqui. E vai ler. Esse é o pior método possível. Por quê? Você está lendo aquilo ali absolutamente desconectado de tudo das Escrituras. A Bíblia não é para ser estudada dessa forma. Você precisa entender o que aquilo está dizendo à luz do seu contexto, na Bíblia como um todo. Então, eu acho que fazer isso eu ia dizer aqui, é tipo um assassino, é como que matar a tua própria inteligência. Você é mais inteligente do que isso. Você é mais capaz de ler um capítulo inteiro, pelo menos, pegar e ler um versículo aqui e achar que Deus está falando. O versículo que eu apontei aqui é o seguinte, não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Não serve para nada. Tem me falar de sacerdote que um bicho dilacerado, não sei o que, não tem nada a ver com o dia deles. Agora, se você for estudar o texto, talvez você compreenda por que isso está escrito. Então, a nossa mente exige que nós organizemos. Quando nós não fazemos isso, é um atentado contra nós mesmos, contra a nossa capacidade, contra aquilo que Deus mesmo deu para nós utilizarmos. Uma outra razão seria o aprofundamento do conhecimento da verdade. Charles Scott diz assim, não podemos saber o que Deus revelou em sua palavra, a menos que entendamos, pelo menos numa medida plausível, a relação em que as verdades dispersas nela compreendidas mantêm umas com as outras. Então, olha, não podemos saber o que Deus revelou em sua palavra, a menos que entendamos, numa medida plausível, a relação que as verdades dispersas nessa revelação são compreendidas nas relações umas com as outras. Então, para a gente se aprofundar no conhecimento da verdade, nós precisamos organizar essa verdade. Nós estamos no YouTube aí, não sei se tem alguém aqui acompanhando essas leituras, estamos lendo João. É ótimo entender o Evangelho de João. Mas você entender João sem conhecer Gênesis, você vai ter um conhecimento reduzido. Você estudar João sem conhecer as cartas de Paulo,
É um conhecimento reduzido. Então, aos pouquinhos, se você está começando agora a estudar, a conhecer a Bíblia, é importante que você entenda, o conhecimento bíblico é como qualquer outro conhecimento. É um degrauzinho de cada vez. Você está conhecendo um pouquinho agora, daqui a pouco você tem que conhecer uma outra parte. E aí entender as relações dessas partes. Daqui a pouco você vai entender uma outra parte e ver como isso se relaciona. Isso que você já leu aqui, isso que você já leu aqui, como isso está conectado com essa nova parte que você está estudando. E daqui a pouco você vai perceber, puxa, eu já tenho um entendimento razoável da revelação bíblica. Esse deve ser o nosso alvo, conhecer de forma ampla, né, a revelação das Escrituras. Um aprofundamento do conhecimento da verdade. Terceira razão, a exposição e a defesa da verdade. Charles Ford de novo. Somente assim podemos satisfatoriamente exibir suas verdades, defendê-las das objeções ou apresentá-las para que se disseminem na plenitude de sua força na mente dos homens. Então, é preciso organizar tematicamente, estudar sistematicamente as Escrituras para que nós possamos transmitir esse conhecimento de um modo mais compreensível. Nós possamos transmitir isso e defender contra os ataques, né, que vêm também contra o conhecimento bíblico. Então, a exposição e a defesa da verdade, né, como a gente mencionou sobre a pedagogia. Para que a pedagogia seja apresentada aos alunos, então é preciso sistematizar, né, para que possa expor melhor e encontrar então um conhecimento mais amplo daquela área, né? Então isso é extremamente importante. A quarta razão é que essa é a vontade de Deus. Como os fatos da natureza se acham todos relacionados e determinados pelas leis físicas, da mesma forma os fatos da Bíblia se acham todos relacionados e determinados pela natureza de Deus e de suas criaturas. E como Ele quer que os homens estudem suas obras e descubram sua portentosa relação orgânica e harmoniosa combinação, assim sua vontade é que estudemos sua palavra e aprendamos que, como os astros, suas verdades não são pontos isolados, mas sistemas, ciclos e epiciclos, numa infindável harmonia e grandeza. Uma linguagem interessante que ele usa aqui. Ele se refere aqui ao fato de que Deus quer que o conhecimento da sua revelação seja trabalhado de forma organizada, seja conhecido amplamente nas suas relações. Vamos perceber, por exemplo, ele usa os astros, né? Como que os astros se relacionam, né? Como que as ciências são desenvolvidas. Deus quer que as coisas que Ele criou sejam conhecidas. Isso está encapsulado lá naquele mandamento de Gênesis 1, quando Ele fala para o homem dominar a criação. Não só cuidar, passar a mão na cabeça dos cachorrinhos e dos gatinhos. É mais do que isso, né? É conhecer a biologia, conhecer os animais, conhecer o funcionamento da natureza. Então, a revelação geral está aí para que seja conhecido. Por isso que, para conhecer o todo, alguns se focam nas ciências matemáticas, outros se focam nas ciências mecânicas, na engenharia, outros vão para a astrologia, outros vão para a biologia. Qual que é o grande objetivo? Conhecer o todo da revelação. E os homens fazem isso mesmo sem saber que Deus, a maioria deles, né? Mesmo sem saber que Deus quer que isso realmente aconteça. O avanço no conhecimento é o propósito de Deus. Deus deu essa missão para o ser humano e ele faz até mesmo sem saber que Deus deu para ele essa missão de conhecer a natureza. Então, assim como a revelação geral, a natureza está aí para ser conhecida nas suas relações intrínsecas e extrínsecas, da mesma forma a revelação especial,
ela está aqui para nós conhecermos. Né? Então, as verdades que nós conhecemos, elas não são pontos isolados, mas são sistemas. Ciclos e epiciclos. E aqui eu fui até pesquisar o que seria esse epiciclo, né? Eu acho que eu não vou conseguir explicar direitinho. Se você quiser jogar no YouTube o que é um epiciclo. Mas é o movimento dos astros. Na visão da Terra, por exemplo, Marte, ele não gira de uma forma, digamos assim, circular. Marte, em referência à Terra, ele gira de forma espiral. É interessante aquilo ali, mas é difícil, né, a gente compreender isso aí. Então, no começo, há muitos anos atrás, não se tinha o conhecimento disso. Hoje já tem fórmulas que definem o movimento dos astros. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que nas Escrituras também tem essas relações, esses movimentos, essas verdades que se relacionam nem sempre de um modo tão natural, tão cartesiano, né, tão fechadinho. Mas a gente precisa compreender o melhor possível como que se relaciona. E a quinta razão, e é aqui que nós vamos nos deter um pouco mais, é o desenvolvimento da piedade. O verdadeiro conhecimento de Deus é cheio de piedade. Piedade caracteriza a atitude correta para com Deus, englobando temor, reverência, adoração e obediência. Então a gente pega as Escrituras, a gente lê, conhece os textos, busca entender os temas que a Bíblia nos ensina, a relação desses temas uns com os outros. Por quê? Porque isso vai não só nos dar o conhecimento mais profundo da verdade, não só vai nos habilitar a expor melhor esse conhecimento, como isso vai nos ajudar também a viver de um modo mais reverente, mais obediente a Deus. Por isso que lá atrás eu comecei com aquela citação. A importância de nós conhecermos para obedecermos. Então, isso aqui foi colocado pelo professor Ernst, e ele elenca alguns textos bíblicos que mostram que o conhecimento da verdade se relaciona diretamente com uma vida piedosa. Isso aqui vai quebrar um pouquinho aqueles paradigmas, né? E eu já ouvi isso até em meios cristãos, até mesmo acadêmicos. Pessoas dizendo o seguinte, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, muita gente toma esse texto para dizer o seguinte, não, o estudo exagerado das Escrituras, isso vai te matar. Se você se aprofundar demais e tentar entender os textos e ficar ali e tal, isso vai enfraquecer a tua fé. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário disso. Quanto mais e melhor você conhecer a verdade, melhor você se tornará diante dos olhos de Deus. O conhecimento, ele está ligado a uma vida piedosa. E é aqui que eu quero enfatizar mais, porque esse é o nosso grande objetivo. Talvez você não se torne um expositor das Escrituras. Talvez você não se torne um defensor apologético, filosófico das Escrituras. Talvez você não vá utilizar isso para pregar, para ensinar, para aconselhar, embora é muito importante que tudo isso aconteça. Mas para viver diante de Deus, você precisa do conhecimento. Para agradar a Deus, você precisa conhecê-lo. Para agradar a Deus, você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Senão você vai servir a Deus a seu modo. Do jeito que você acha que é bom servir a Deus. E não é assim. Então aqui é um ponto que eu creio que para um propósito mais imediato, que esse é o principal.
Para nós vivermos de um modo agradável diante de Deus, uma vida piedosa, é preciso conhecer as Escrituras. Então nós vamos ler esses textos bíblicos. Primeiro, então, é 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Diz assim, então, o texto bíblico. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. E aí ele continua, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é importante ensinar a doutrina de acordo com as palavras do Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade. Então, o ensino da verdade ele está conectado à piedade, ao modo de viver de fé que agrada a Deus. Ok? Quem busca conhecer a verdade, não segundo a piedade, é alguém que, na verdade, ele quer contendas, ele quer discussões, ele quer coisas que a gente não quer. O que nós queremos aqui é conhecer para viver uma vida piedosa, uma vida de fé. Bom? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Timóteo 3,16. Alguém lê, por gentileza? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Olha só. Grande é o mistério da piedade. E aí ele começa a descrever o quê? Começa a descrever a respeito de Jesus. Foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, para ter uma vida piedosa, eu preciso entender essas coisas. Eu preciso saber a respeito da encarnação de Jesus. Eu preciso entender como que foi a sua obra redentora. Eu preciso entender o processo de exaltação depois da sua humilhação. Como ele se relaciona com o mundo. Ou seja, o conhecimento da verdade, ele é indispensável para se ter uma vida piedosa. Esse é o grande mistério da piedade. Conhecimento de Jesus Cristo. Depois, Tito, capítulo 1, versículo 1. Alguém lê, por favor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha só. Paulo está escrevendo uma carta e ele está se identificando. Eu sou Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Eu sou um homem de fé, mas não leio a Bíblia. Eu sou um homem de fé, mas não vem me falar de teologia. Não faz sentido. Não faz sentido. O conhecimento da verdade está absolutamente ligado à fé, a uma vida piedosa.
A gente não pode se contentar com um conhecimento razoável. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. O melhor que nós pudermos. Claro que a gente não vai alcançar o ápice desse conhecimento por causa das nossas limitações. Mas de acordo com as nossas habilidades, aquilo que Deus nos concedeu, nós precisamos nos esforçar para crescer nesse conhecimento. E um outro texto aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alguém lê, por favor? Isto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso. Então, olha só. Pelo divino poder de Deus, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade nos têm sido doadas. Então, Deus nos tem dado tudo o que é necessário para nós vivermos uma vida piedosa. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o que Deus nos dá para que nós vivamos uma vida correta, uma vida reverente, uma vida de adoração, que é o que o agrada. O que Ele nos dá? O conhecimento. Ele nos dá o conhecimento. O conhecimento está ligado a uma vida piedosa. A senhora ia falar alguma coisa, eu vi que a senhora queria dizer, eu acabei passando. Diga, não. Agora passou. Passou? Puxa, me perdoe. Não. Quando quiser fazer alguma colocação, qualquer um dos irmãos, pode levantar a mão, tá? E aí eu passo a palavra. Me perdoa, não. O desenvolvimento da piedade, então, é um exercício absolutamente necessário para a vida do cristão. E aqui tem outros textos, os primeiros do slide anterior aqui, são textos que conectam verdade, conhecimento da verdade, com a vida piedosa. Nesse outro conjunto de textos aqui, nós vemos que a piedade é algo que nós devemos buscar. Uma vida piedosa é algo que nós devemos buscar. Vamos dar uma olhadinha nesses textos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Alguém lê, por favor. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para todo proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e dá e há de ser. Isso. Então, Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo. Rejeita as fábulas profanas. Rejeita essa conversinha das velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico é proveitoso? É, mas não tanto quanto o exercício da piedade. O exercício da piedade é proveitoso para tudo. Como é que nós exercitamos uma vida piedosa? Por meio do conhecimento. O Gilman mesmo citou no final da aula passada, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa. Ou seja, o conhecimento das escrituras é o que nos prepara para viver a vida que agrada a Deus. 1 Timóteo 6, 11. Porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso. Você é um homem de Deus? Então, siga a justiça. Siga a
piedade, a fé, o amor, a constância. Okay? Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada da impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Isso. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, educando-nos. Olha o que a graça faz. Educando-nos para que possamos rejeitar a impiedade e as paixões mundanas e possamos viver neste mundo, viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Voltando àquela citação inicial. Não existe valor no estudo da teologia sistemática sem que haja busca sincera pelo verdadeiro conhecimento de Deus que emana de sua palavra e o intuito de viver na prática a sua vontade. Que haja essa disposição no nosso coração de conhecer, aprofundar o nosso conhecimento das Escrituras, para que possamos viver na prática a vontade de Deus. A teologia, diz o professor Ernst, não termina em conhecimento teórico e abstrato. O conhecimento teórico e abstrato é importante? Claro que é. Mas a teologia não fica nisso. Antes, se planifica do conhecimento prático e existencial de Deus, por intermédio da sua revelação das Escrituras Sagradas, mediante a iluminação do Espírito. O teólogo, e o teólogo aqui não sou eu. O teólogo sou eu, é você, é você, é você, é você, é você. Todos nós somos teólogos. Talvez não tenhamos um curso, uma formação acadêmica em teologia, mas isso não significa que não somos teólogos. Todos nós somos teólogos por quê? Porque temos alguma ideia acerca de Deus. Porque lemos as Escrituras e compreendemos à luz da nossa razão, à luz do nosso entendimento aquilo que está sendo dito. Então, de alguma forma, nós estamos fazendo teologia. Então, o teólogo ele deve ser um crente do início ao fim do seu labor teológico. Nós fazemos teologia porque somos crentes. O que é um crente? É alguém que crê, é alguém que tem fé. Então nós fazemos teologia, nós estudamos teologia porque cremos. E aqui ele termina uma frase interessante. Conhecer a Deus é obedecer a seus mandamentos. Ninguém que conheça verdadeiramente a Deus vai rejeitar os mandamentos de Deus. Conhecer a Deus é obedecer os seus mandamentos. E ninguém pode dizer que obedece os seus mandamentos sem conhecê-lo. Conhecer para obedecer. Se você quiser anotar alguma coisa sobre o que é teologia sistemática, memorize aí. Teologia sistemática é a compreensão harmônica de todo o desígnio de Deus relevante para a vida do povo de Deus. Teologia sistemática é a compreensão harmônica de todo o desígnio de Deus relevante para a vida do povo de Deus.